Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo. Estamos agora no capítulo 4, intitulado Aventura de Mulher. Vamos então primeiro nos contextualizar aqui na história, bem rapidamente. No capítulo passado, estávamos vivendo aqui no ano de 217 depois de Cristo, onde supostamente Quinto Varro morreu, né, aos olhos pelo menos da sociedade, e a família Vetúrio agora se forma, né, a Cíntia se junta com Vetúrio e também leva Tassiano, então as três crianças vão crescer juntos, e aí a história dá um salto no tempo, e nós vamos nos encontrar agora no ano 233 depois de Cristo, onde as três crianças são agora jovens, de cerca de 17 anos, Helena, Caiba e também Tassiano. Cresceram juntos como irmãos, né? E aí vamos nos encontrar aqui, nós selecionamos esse trecho para discutir nessa semana, né? Que é uma conversa que Vetúrio tem com Tassiano, onde o Tassiano vai expor a sua visão sobre o evangelho, sua visão sobre o cristianismo. E aí nós gostaríamos de ressaltar, né, para a gente refletir nesse momento, será que ainda temos de alguma maneira alguma dessa visão que Tassiano tem? Porque mais que sejamos cristãos, porque por mais que né, a gente estude o evangelho, estudemos o espiritismo, será que no fundo a gente ainda não traz nesse espírito velho algum desse raciocínio, desse pensamento antigo, semelhante ao que Tassiano está vivendo? Então vamos ler aqui e vamos refletir um pouco sobre isso. Primeiro, sobre o evangelho, ele fala que ele acredita que é um amontoado de ensinamentos incompreensíveis, destinados a sombrear o mundo. E depois ele vem falar, né? Por que motivo tantos homens e tantas mulheres caminhavam para o martírio, como se a vida não fosse uma dádiva dos deuses? Ele pensava isso, ele pensava que os cristãos não consideravam, né, a vida como uma dádiva. E a gente sabe que na verdade não é assim, mas eles tinham uma entrega para aquele momento onde eram perseguidos, onde eram, né, punidos. Eles simplesmente não pagavam com a mesma moeda, não revidavam daquela maneira, como Jesus ensinou, do amor, amar inclusive aos inimigos. Eles aceitavam a sua condição e de perseguição e de inclusive assassinatos ali, né? E ele acreditava, a visão dele é que na verdade os cristãos não valorizassem a vida, o que não é verdade. Poderia um patrício amar um escravo como se fosse a si mesmo? Quer dizer, a questão de amar o outro, né, independente da sua cultura, independente daquilo que ele acredita, independente da sua origem, por mais que a gente tenha, pelo menos racionalmente, conscientemente, essa noção hoje, de que todos somos irmãos e somos iguais, e a reencarnação vai nos colocar em diversas culturas ao longo da nossa existência espiritual, a gente vê muito ainda na sociedade o preconceito, o racismo, né, a exclusão. Então, de alguma maneira, muitos daqueles que se consideram cristãos ainda, de certa maneira, ainda pensam dessa forma, né? Seria justo perdoar os inimigos com o pleno ouvido da ofensa? Quer dizer, muita gente ainda acredita naquela lei de olho por olho, dente por dente, né? De que, às vezes, algum algoz da sociedade, algum criminoso, deveria ser assassinado, acreditam realmente na pena de morte, não acreditam no perdão, em outras alternativas de recuperação social, né? Enfim, quer dizer, é um pouco desse pensamento também, né? Perdoar os inimigos com pleno ouvido da ofensa. Ele ofendeu, então ele deve ser punido, é o que ele pensava. Será que nós não estamos pensando assim algumas vezes também? Seria aconselhável dar sem retribuição? Quer dizer, aquela questão do egoísmo mesmo, né? Eu preciso receber alguma coisa em troca. Até às vezes essa barganha com Deus. Estou fazendo alguma coisa, estou no trabalho de caridade, estou estudando, né, o evangelho, então eu não mereço sofrer, eu mereço receber tudo de bom, eu mereço todas as bênçãos do mundo. Quer dizer, de alguma maneira a gente esperando algo em troca, né? Como conciliar a fraternidade geral com a defesa da elite? Um magistrado romano poderia ombrear com um africano analfabeto e categorizá-lo à conta de irmão? Quer dizer, essas questões da luta da sociedade, né? Até do capitalismo extremo mesmo, que deve existir uma sociedade mais beneficiada, mais rica, e aí, se todo mundo for, de certa forma, mais semelhante, mais igualitário, o mundo não vai funcionar. Fica essa discussão para a gente refletir, né? Tem muita coisa aí para a gente falar sobre isso. Que mais? Como aceitar um programa de bondade para com todos quando os maus se multiplicavam em toda parte, exigindo as
repressões da justiça, de que modo aguardar vitórias sociais e políticas sob orientação de um Salvador que expirara na cruz. Ele não entendia a humildade que Jesus quis nos mostrar. Ele veio propositadamente, né, nas vestes de carpinteiro, na família humilde, justamente para mostrar essa questão da humildade, né, da questão da manjedoura também. E ele não entendia isso, como é que uma pessoa simples poderia ser o rei espiritual de todas as pessoas, de todos os povos, né? Bom, fica essa reflexão aí para nós. Mas aí, continuando esse diálogo, a gente vai ver que ele é convidado pelo seu padrasto, né, para assumir as propriedades da família. Eles estavam em Roma, mas ele queria ser enviado, ele seria enviado para Lyon, então, para assumir as propriedades da família. Isso aí vai ter uma repercussão importante na história. Que mais? E aí a Helena, né, que é a filha de Vetúrio, a gente vai encontrar uma personagem importante também agora, que é a Anacleta, que é uma parente ali distante da família, mas que ficou órfã e veio para ajudar a Helena na sua criação, como se fosse uma governanta dela, apesar de serem praticamente da mesma idade. E aí elas estão conversando nesse momento e Helena chora muito, porque havia perdido o grande amor da sua vida, que era o Emiliano, que havia sido assassinado, só que ela estava grávida. E aí a gravidez fora do casamento, né, ainda já naquela sociedade não era bem visto aos olhos da família e tudo mais, então ela estava realmente desesperada com aquilo. E aí a gente vai entrar no próximo tema de reflexão desse estudo, que é o aborto, porque ela pensa no aborto, ela vai atrás de pessoas, né, que têm vivência com essa prática, e para se organizar nisso, para fugir da família, né, ela conversa com seus pais e tudo, e ela se destina, né, para essa ilha, por isso está marcado aqui, de Roma. Elas vão pegar um barco, né, um navio, e vão se direcionar a uma ilha aqui da Grécia. Então a gente vai ver que tanto Helena como Anacleta, elas vão ficar mais de um ano separadas da família por conta dessa gravidez. Bom, vamos falar um pouquinho lá do aborto, né? Ela vai procurar então pelo aborto. Então, uma das pessoas, que é como se fosse um bruxo, um mago da época, na verdade era uma pessoa que trabalhava com poções, com medicamentos, com plantas, e tinha grande mediunidade. Então ela vai abordar esse homem, essa pessoa, e ele vai falar para ela, né, ao perceber ali a sua questão espiritual, ele percebe a presença do Emiliano em espírito, que é o pai da criança, e ele fala para ela, ele reafirma para ela: Senhora, não recuseis a maternidade. Ninguém foge impunemente aos desígnios do céu. A criança ser-lhe-á proteção e consolo, reajuste e arrimo. Mas se for consumado o seu propósito de desvencilhar-se dela, então a senhora morrerá banhada em sangue, vencida pelo poder das trevas. Então ele firmemente, né, incentiva ela a não realizar o aborto, e ela fica muito agitada e confusa com essa situação, e aí vai para essa ilha lá da Grécia, aluga uma vila lá e ficam sozinhas para ter essa gravidez. Mas, chegando lá, ela ainda tem dúvidas, ela tem dificuldade de aceitar essa gravidez, ela tenta buscar pessoas com conhecimentos do aborto, e faz um chá, né? Faz um chá, e aí senta na sua cama para beber esse chá abortivo, e aí, espiritualmente, ela é de alguma maneira magnetizada e ela adormece no momento de beber esse chá que ela tinha planejado ali, feito. E aí o Emiliano, né, em espírito, aparece para ela de uma maneira muito menos atlética. Ela fala como ele era enquanto encarnado, né? Então ele estava ali numa situação muito deprimente, espiritualmente falando. E ele fala para ela, dá uma lição para ela, né? Não creia seja o sepulcro uma passagem direta para o domicílio dos deuses. Quer dizer, ele está dizendo assim, não tem esse negócio de deuses, né? Não é isso que nós vamos encontrar, felicidade eterna ao lado dos deuses. Vivemos longe da luz quando não cogitamos de acendê-la no próprio coração. Além da carne, em que nossa alma se agita, somos defrontados por nós mesmos. Os pensamentos que alimentamos são teias escuras que nos prendem à sombra ou às sendas de sublime esplendor, impelindo-nos para a frente. Então, ele mostra para ela ali que, na verdade, toda aquela situação que ela estava vivendo, compartilhando ali, não vinha de fora, não vinha dos outros, não era da sociedade, eram questões íntimas, eram questões dela mesma. E que esse filho, como havia sido dito anteriormente para ela, poderia ser a própria salvação dela, enquanto encarnada, para trazer amor para ela, para trazer esperança, para trazer objetivo de vida, e que ela não deveria, então, excluir essa possibilidade.
E ele continua: aqueles que deixamos para trás retardam o nosso passo ou favorecem-nos o avanço, conforme os sentimentos que a nossa memória lhes inspira. Isso é muito bonito, porque às vezes nós temos a mania, né, de colocar as dificuldades da nossa própria vida a cargo do outro. Mas somos nós é que, na verdade, através das nossas memórias, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, é que definimos o nosso próprio sentimento, o nosso próprio futuro. Não depende do outro. Tudo depende da maneira como eu enxergo, né? Eu posso enxergar de forma positiva ou de forma negativa. Então é isso que ele está falando para ela mudar essa visão, para ela mudar esse jeito de pensar. Não suponhas haja impunidade nos tribunais da justiça divina. Sempre existe a justiça. Deus é justo e bom. Nós temos que confiar nisso. Recebemos invariavelmente segundo as nossas obras. Então, meus irmãos, tenhamos sempre cuidado, né, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos. Então ela decide ter a criança, uma menina nasce, ela vai nascer com uma mancha escura no ombrinho esquerdo. Isso provavelmente vai ser importante para nós no futuro, porque ela decide abandonar essa criança. Mas a mancha no ombro, ela é muito característica, então talvez quando essa criança crescer, será que vai haver um reencontro? Não sabemos, né? Então ela pede para essa ajudante dela pegar essa criança, levar embora e deixar ela ser acolhida por alguma outra família. Ela não queria mais notícias dessa criança. Aparece uma pessoa, um homem, um agricultor, que pega essa criança e dá graças a Deus, porque é como se os deuses tivessem retornado a filha que ele havia perdido há mais de uma década. Então ele acolhe essa criança e a história termina assim. Bom, meus irmãos, muitas reflexões para nós, né? Que possamos então conseguir absorver todos os ensinamentos que Emmanuel tenta nos trazer. Nós vamos nos encontrar na próxima semana, no próximo capítulo. Bons estudos e boa leitura para todos. Um abraço.